Vamos mergulhar no estudo das megasequências. Elas são basicamente pacotes gigantescos de rochas que guardam a história do nosso planeta. Mas a questão central é: que história é essa que elas contam? Seria de um único e catastrófico dilúvio global? Ou seria a crônica de milhões de anos de mudanças complexas, com cada região do planeta vivendo sua própria jornada? Para responder isso não tem outro jeito. A gente precisa seguir as pistas gravadas nas próprias rochas. Bom, vamos lá. Começando pela visão da ciência convencional, aquela que está estabelecida. O que é, afinal de contas, uma megasequência no campo da geologia? Olha que interessante. Grande parte do que se sabe sobre megasequências veio da busca por petróleo. Essa ideia, que ganhou muita força com o trabalho do geólogo Peter Arvale, sugere que é possível organizar a história geológica da Terra em grandes ciclos que são marcados pelo avanço e pelo recuo dos oceanos sobre os continentes. E aqui estão elas, as 6 megasequências clássicas, da mais antiga, a Salk, até a mais recente, a Tejas. Cada uma delas representa um imenso ciclo. Primeiro, o mar avança sobre a Terra, o que chamamos de transgressão, e depois ele recua, no que é a regressão. E aqui já tem o ponto fundamental. O próprio modelo clássico já nos apresenta 6 grandes e distintos pulsos ao longo do tempo, e não um único evento contínuo. E este é exatamente o nosso ponto de partida. A própria base da estratigrafia de sequências, a ciência que estuda essas camadas, já nos indica uma história de múltiplos ciclos, várias subidas e descidas do nível do mar e não um único evento de inundação que cobriu tudo de uma vez. Eles viram nessas formações imensos capítulos da história rochosa do nosso planeta. Só que todo capítulo tem um começo e um fim. Essas fronteiras são o que os geólogos chamam de discordâncias. A melhor analogia é imaginar um livro com páginas ou até capítulos inteiros arrancados. Isso é uma discordância. É uma superfície que marca um longo tempo que se perdeu, um período de erosão, antes que a deposição de novos sedimentos recomeçasse. A escala de tempo aqui é uma coisa impressionante. Cada sequência dessas, como as muito estudadas Salk e Tippecanoe na América do Norte, representam um período de dezenas, às vezes centenas de milhões de anos. É dentro delas que a gente consegue ler a história de mares que avançaram e recuaram várias e várias vezes. E um ponto crucial aqui, embora sejam gigantescas, elas não são como um cobertor que cobre o planeta inteiro por igual. Elas têm variações regionais bem importantes de um continente para o outro. Vamos começar olhando para uma das formações geológicas mais estudadas e importantes da América do Norte, a megasequência Salk. Então, o que é exatamente essa megasequência Salk? Bom, é uma camada gigantesca de rochas sedimentares. Ela foi depositada há muito tempo durante o período Cambriano até o comecinho do Ordoviciano. Estamos falando de algo entre 540 e 470 milhões de anos atrás. Quem formalizou o estudo disso tudo foi Peter Arvale e sua equipe, e o trabalho deles, aliás, mudou completamente a forma como os geólogos leem as camadas da Terra. E a escala disso é monumental. Pense só, ela cobre praticamente todo o antigo continente da América do Norte, que na época era chamado de Laurentia. O mais incrível é que ela registra uma das maiores subidas do nível do mar da história. O mar literalmente avançou e cobriu o continente. E a espessura dessas camadas, em alguns pontos, chega a centenas e até milhares de metros de sedimento acumulado. Ok, mas não é só um bloco gigante e uniforme de rocha. Se a gente olhar de perto, a Salk tem uma estrutura interna bem definida. É quase como se fossem os capítulos de um livro, sabe? Cada capítulo contando uma parte da história de como tudo aquilo se formou. Essa história se divide em 3 partes, 3 atos bem distintos. Cada um representa um ambiente diferente. Embaixo, na base, a gente tem arenitos. No meio, folhilhos. E lá no topo, carbonatos. E são essas 3 camadas juntas que nos contam a história completa dessa inundação continental. Vamos começar pela base, então. A história começa com o Arenito Tapeats. É pra gente imaginar literalmente as praias de um continente antigo. As ondas quebrando. É exatamente isso que essa camada representa. Os sedimentos são mais grossos, areia mesmo, e preservam até as marcas das ondas. É como se fosse um registro congelado no tempo, do exato momento em que o mar começou a avançar sobre a Terra. Agora, subindo um pouco na sequência, o cenário muda completamente. A gente chega no folhelo Bright Angel. Essa é uma rocha formada por sedimentos bem mais finos, tipo uma lama, uma argila compactada. E o que isso nos diz? Que as águas ficaram mais profundas, mais calmas, bem longe da agitação da costa. E é justamente aqui que a vida marinha simplesmente explode.
Essa camada está cheia de fósseis, como os famosos trilobitas. É a prova de um ecossistema marinho super rico. E, finalmente, lá no topo, a gente encontra o calcário Moave. Esse tipo de rocha se forma em águas bem claras, quentes, tropicais, longe da costa, sem a influência da areia ou da lama dos rios. Era o cenário de uma plataforma marinha já estabelecida, estável. Isso marca o auge da inundação, o momento em que a maior parte do continente estava debaixo d'água, num mar raso e quente. Só que essa estrutura de 3 camadas conta uma história que vai muito além de uma simples mudança de ambiente. É que dentro dela existem várias pistas, e são essas pistas que apontam para a verdadeira duração desse processo todo. E a resposta, como vamos ver, está na casa dos milhões de anos. Existem pelo menos 5 linhas de evidência bem fortes que indicam que a Salk se formou ao longo de um tempo gigantesco. A gente vai passar por cada uma delas, os ciclos que se repetem, os vestígios de vida, os solos antigos, os recifes e até a ordem dos fósseis. Cada uma por si só já complica bastante a ideia de que tudo aconteceu de forma rápida. A primeira evidência é a seguinte: essa grande inundação, a transgressão Salk, não foi um evento único e contínuo. Não foi como uma torneira que abriu e só fechou no final. Na verdade, dentro dessa grande sequência, os geólogos encontram vários ciclos menores, de avanço e recuo do mar. E esses ciclos são marcados por superfícies de erosão. O que isso quer dizer? Que o processo parou e recomeçou várias vezes, indicando uma sucessão de eventos ao longo de muito tempo. A segunda pista vem da vida que existia naquele mar antigo. Os sedimentos estão cheios de túneis, de rastros deixados por vermes de outras criaturinhas que viviam no fundo do oceano. Para essas estruturas, que a gente chama de bioturbação, se formarem e serem preservadas, 2 coisas são essenciais. Primeiro, tempo, para os animais chegarem e viverem ali. E segundo, um fundo do mar estável. Um evento catastrófico com correntes violentas teria simplesmente destruído, apagado todos esses vestígios tão delicados. E não para por aí. Temos mais 3 evidências que são cruciais. A primeira é a existência de paleossolos. O que é isso? São solos antigos. Isso prova que, em alguns momentos, o fundo do mar ficou exposto ao livre por tempo suficiente para um solo se formar. A segunda é a presença de recifes, que são estruturas construídas por organismos vivos e que, a gente sabe, levam milhares de anos para crescer. E, por último, a ordem dos fósseis. Ela segue perfeitamente o padrão global que se vê nas rochas do Cambriano. A mega sequência típica Noe. É importante entender que essa sequência não é uma coisa só, um bloco uniforme de rocho. Pelo contrário, ela é, na verdade, uma coleção de 4 sistemas de deposição bem distintos, e cada um deles conta um capítulo diferente dessa grande história. Para entender essa história, é preciso fazer uma viagem no tempo. E não é uma viagem curta, não. Estamos falando de um intervalo de mais de 100 milhões de anos. Tudo isso lá na Era Paleozoica. Muito, mas muito antes dos dinossauros sequer existirem. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a Tippecanoe se formou num momento em que o mar avançou sobre o continente. Só que existe um detalhe crucial. Antes de tudo isso, aconteceu um longo período de erosão. É como se parte da história anterior tivesse sido apagada, deixando uma marca, uma cicatriz muito clara entre as camadas de rocha. E a história começa justamente em praias antigas. O que se encontra são arenitos, como o arenito St. Peter, que tem grãos de areia muito uniformes, quase perfeitamente arredondados. Um resultado como esse só acontece com a ação constante e incessante das ondas, o que nos diz que a linha da costa estava avançando mais bem devagar. Isso ilustra de uma forma muito clara que houve um período de grande estabilidade. Um período em que estruturas biológicas bem complexas, como os recifes, por exemplo, tiveram tempo e as condições perfeitas e necessárias para poderem crescer e se desenvolver. É como se o oceano daquela época tivesse diferentes níveis. Lá na superfície havia águas claras, quentes, cheias de vida e oxigênio. Mas, no fundo, o cenário muda. Bacias escuras com pouquíssimo ou nenhum oxigênio, onde toda a matéria orgânica se acumulava. E, com o tempo, isso acabou formando rochas bem escuras, os folheiros. Certo. Agora vamos virar a chave e mudar completamente de perspectiva. Vamos ver como a geologia do dilúvio interpreta exatamente as mesmas formações rochosas. A ideia central aqui é radical. Basicamente, tudo aquilo que a geologia convencional atribui a milhões de anos seria, na verdade, o resultado de poucos meses.
Nessa visão, as megasequências são depósitos massivos que se formaram muito rapidamente, durante as diferentes fases de um único evento global, o dilúvio. Essa interpretação é defendida por proponentes como John Baumgardner, Andrew Snelling e Tim Clary e está muito associada a instituições como a Answers in Genesis e o Institute for Creation Research. E quando a gente coloca as duas visões lado a lado, o contraste é total. A escala de tempo despenca de milhões de anos para meses. O mecanismo principal deixa de ser a dança lenta da tectônica de placas e das variações do mar para se tornar uma única catástrofe global. E o processo, que era gradual e cíclico, se torna um evento único, rápido e violento. Nessa visão, defendida por autores como Tim Clary, por exemplo, aquela estrutura de 3 camadas da Selk não tem nada a ver com milhões de anos. A ideia aqui é que cada camada representa, na verdade, uma fase diferente de um único e catastrófico dilúvio global. O arenito Tabit seria o comecinho do dilúvio, o folhelho Bright Angel, as águas ficando mais profundas, e o calcário Moave, o pico da inundação. O modelo original foi, em grande parte, desenhado com base em dados da América do Norte. Só que, quando os geólogos tentam aplicar esse mesmo molde a outros continentes, as peças simplesmente não se encaixam direito. E por quê? Porque cada região do planeta tem sua própria dinâmica tectônica. As placas se movem, bacias afundam, montanhas se erguem, isso tudo cria histórias geológicas únicas, o que significa que mesmo uma mudança global no nível do mar vai ter efeitos bem diferentes em cada lugar. Então aqui a gente tem as duas visões lado a lado para as mesmíssimas rochas. De um lado, a geologia convencional, que fala de uma evolução de ambientes ao longo de milhões de anos, e do outro, a geologia do dilúvio, que enxerga uma sequência de fases de um único evento. A grande pergunta é, qual dessas duas explicações conversa melhor com as evidências que a gente encontra nas rochas? Diante de uma reinterpretação tão drástica, é natural que a ciência olhe para as evidências e comece a fazer perguntas. Então vamos analisar agora 5 desafios científicos fundamentais que a interpretação do dilúvio enfrenta. O primeiro grande desafio vem das próprias rochas. Elas contêm pistas, evidências de que muito tempo se passou enquanto elas se formavam. O primeiro grande desafio, a primeira prova, é justamente aquela superfície de erosão que separa a sequência Salk da Tippecanoe. A pergunta é, como ela se formou? O que as evidências nos contam sobre isso? Uma superfície de erosão como essa, tão extensa, ela só consegue se formar de um jeito, com a terra firme ficando exposta ao ar, à chuva, ao vento por muito tempo. E para isso acontecer, o mar precisa ter recuado. Uma inundação que está subindo continuamente sem parar simplesmente não tem como criar uma feição como essa. Vamos para a próxima prova. Agora, vamos olhar mais de perto para dentro da própria sequência Tippecanoe. E o que se encontra lá é um padrão bem interessante. Um padrão que se repete várias vezes nas camadas. Esses padrões, esses ciclos internos, são uma evidência muito forte de que o nível do mar oscilou, subiu e desceu várias vezes. São múltiplos eventos acontecendo ao longo do tempo. Isso contradiz diretamente a ideia de um único evento de inundação. Uma subida e uma descida e pronto. É que, dentro dessas camadas, a gente encontra verdadeiros relógios geológicos. Por exemplo, os paleossolos. São solos antigos, fossilizados, que precisam de milhares de anos de estabilidade para se formar. Temos também a bioturbação, que são os túneis e os rastos deixados por organismos que viviam ali no sedimento. Isso é um processo contínuo, não é instantâneo. E ainda temos recifes de coral inteiros, estruturas que crescem centímetros por ano, não quilômetros por dia. Juntas, todas essas evidências apontam para tempo. Muito tempo. Algo que é incompatível com a ideia de uma deposição de meses. Precisamos falar dos recifes. Pense nessas estruturas. São como cidades submarinas gigantescas, construídas por seres vivos ao longo de muito tempo. Elas são enormes, mas ao mesmo tempo delicadas. Como é que elas se encaixam nessa história toda? A questão é que recifes, para crescerem e formarem essas estruturas complexas, precisam de uma coisa: estabilidade. Estabilidade ecológica por milhares, talvez milhões de anos. A simples existência desses recifes intactos dentro das rochas aponta para o exato oposto de uma inundação caótica e destrutiva em escala global. Complexidade. Com a organização das camadas dentro de cada uma dessas megasequências. E aqui o ponto central é o seguinte: o que se observa na natureza são centenas, às vezes milhares de camadas finamente organizadas. Elas representam ambientes diferentes, rios, deltas, mares profundos que se sucedem numa ordem lógica. Agora,
O que seria de se esperar de um dilúvio global e catastrófico? Uma grande mistura de tudo, depósitos caóticos. E não é isso que se encontra. O que se encontra é uma estrutura complexa e ordenada. O terceiro ponto é que a geologia convencional já tem explicações bem robustas e com mecanismos que a gente pode medir para a formação das megasequências. A geologia moderna explica esse processo com um roteiro já conhecido e testado. A tectônica de placas cria uma depressão, uma bacia. Essa bacia afunda devagar com o peso dos sedimentos, um processo chamado subsidência, o que cria mais espaço. Ao mesmo tempo, o nível global do mar sobe e desce, e isso determina que tipo de sedimento vai ser depositado ali. Essa combinação de forças, agindo por milhões de anos, constrói as megasequências de uma forma previsível. A ciência não precisa de um evento extraordinário para explicar o que processos comuns já fazem muito bem. O quarto desafio é geográfico. A lógica aqui é bem simples. Um dilúvio global deveria deixar uma marca global e simultânea. As camadas da América do Sul deveriam corresponder em tempo e tipo com as da Ásia. Mas será que é isso que acontece? Acontece que os dados mostram outra coisa. Embora sejam muito grandes, as megasequências têm variações regionais bem significativas e elas não são perfeitamente simultâneas entre os continentes. Essa falta de sincronia global é um argumento muito forte contra a ideia de que todas elas foram depositadas por um único evento que cobriu o planeta inteiro ao mesmo tempo. E, finalmente, o quinto desafio, que talvez seja um dos mais conhecidos: a ordem consistente e previsível com que os fósseis aparecem nas camadas de rocha. A evidência dos fósseis é uma das mais fortes. Nós não encontramos fósseis de dinossauros, trilobitas e mamutes todos misturados de forma caótica na mesma camada. O que a gente vê é uma ordem que se repete no mundo todo. Primeiro organismos marinhos simples, depois peixes, depois anfíbios e assim por diante. Quando se olha os fósseis, eles não estão todos misturados, jogados de qualquer jeito. Pelo contrário, eles estão organizados, mostrando um zoneamento ecológico claro. E mais, encontramos camadas de sedimento muito fininhas, delicadas, as laminações perfeitamente preservadas. Uma inundação global com sua energia violenta teria bagunçado tudo, misturado os fósseis e destruído completamente essas estruturas delicadas. E aqui, nesse ponto, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Este quadro resume muito bem a investigação. De um lado, o que seria esperado encontrar se a hipótese do dilúvio estivesse correta. Do outro, o que de fato se encontra nas rochas da Tippecanoa. Não importa o aspecto que se analise, seja o tempo, a energia, a organização dos fósseis, as evidências apontam de forma consistente para uma mesma direção. No mesmo intervalo de tempo geológico, a gente encontra rochas que se formaram no fundo de mares profundos em um continente e, ao mesmo tempo, em outro continente, rochas que se formaram em desertos imensos. O registro fóssil conta a mesma história, uma sucessão de vida ordenada e com variações regionais, e não aquela mistura caótica que um único cataclismo global teria provocado. Agora, para colocar essa ideia à prova de uma forma definitiva, vamos fazer o seguinte. Vamos sair da América do Norte e focar em um estudo de caso muito poderoso aqui na América do Sul, a Bacia do Paraná. Vamos ver se o modelo das megasequências se sustenta quando a gente o confronta com um registro geológico tão completo e independente como este. Olhar para a linha do tempo da Bacia do Paraná já nos conta muita coisa. A deposição de sedimentos ali começou há cerca de 450 milhões de anos e registrou eventos drasticamente diferentes. Teve de tudo. Mares antigos, uma gigantesca era do gelo, depois a formação de um dos maiores desertos da história do planeta e, para finalizar, um vulcanismo em escala continental. Fica muito claro que não estamos falando de um único evento rápido. E isso nos leva a uma questão de pura lógica física. Pense bem, como poderia um deserto com dunas de areia gigantescas ou um continente inteiro coberto por geleiras existir ao mesmo tempo que uma inundação que cobrisse todo o planeta? São cenários que se excluem mutuamente. Um não pode acontecer se o outro estiver acontecendo. E esse ponto sobre o deserto é absolutamente crucial. A citação aqui ressalta a magnitude da formação Botucatu. A existência de um sistema desértico tão vasto que durou tanto tempo é fisicamente incompatível com qualquer cenário que exija que o planeta inteiro estivesse debaixo d'água simultaneamente. É um problema sem solução para a hipótese. E quando a gente mergulha de cabeça na geologia da Bacia do Paraná, as inconsistências só se acumulam. Primeiro, a megasequência mais antiga, a Salk, simplesmente não existe por lá.
A sequência seguinte, a típica No, até aparece, mas conta uma história completamente diferente da sua versão norte-americana. Além disso, a gente encontra lacunas imensas no registro, os hiatos. E mais, depósitos deixados por geleiras e até paleossolos, que são solos antigos que provam que aquela área ficou exposta ao ar livre por muito tempo, ou seja, não estava debaixo d'água. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que as rochas realmente nos dizem quando a gente coloca todas essas evidências de diferentes continentes lado a lado? Chegou a hora do veredito. Essa tabela aqui é um resumo perfeito. A hipótese do evento único exigiria sincronia global. O que a gente observa? Eventos regionais. Exigiria continuidade completa. O que encontramos? Grandes lacunas de tempo. Ambientes uniformes, mas o que as rochas mostram? Ambientes superdiversos, de gelo a deserto. Em todos os critérios, a realidade observada nas rochas contradiz diretamente o que seria esperado de um único evento. Portanto, a conclusão a que chegamos, com base nas evidências, é essa. O conceito de megasequências é uma ferramenta fantástica, muito poderosa para entender a história geológica de uma região específica, como a América do Norte. Mas ele não funciona como um modelo universal e sincronizado para o planeta inteiro. Então, qual é a explicação real para o que vemos nas rochas? Bom, não é um único fator. É uma dança complexa de várias forças agindo ao longo de milhões e milhões de anos. Temos os superciclos tectônicos que montam e quebram supercontinentes. Temos variações no fundo do mar que alteram o nível dos oceanos. Temos as grandes mudanças climáticas, incluindo as eras glaciais que prendem e liberam água. E temos o lento afundamento das bacias, que cria o espaço para que toda essa história seja registrada. É essa interação que cria a geologia que lemos hoje. Se a hipótese do dilúvio global não está na mesa de debates da comunidade científica, isso não quer dizer que não exista discussão, muito pelo contrário. Então, qual é a verdadeira controvérsia? Sobre o que os geólogos realmente debatem quando o assunto é megasequência. A ciência está longe de ter todas as respostas, e existe sim um debate muito ativo e vibrante sobre megasequências, só que ele acontece num nível completamente diferente. Os debates reais são muito mais detalhados. Por exemplo, o que teve mais influência na formação de uma sequência específica? Foi a tectônica local ou foi uma mudança global no nível do mar? Como as variações do nível do mar aconteceram em escala global? Como o movimento das placas tectônicas influenciou a formação dessas bacias? Como eram as mudanças climáticas na era paleozoica? O debate, percebe, é sobre os mecanismos, os comos e os porquês, e não sobre a realidade do tempo profundo. Responder isso ajuda a reconstruir a geografia antiga do planeta. Outra questão: como podemos ter certeza de que uma sequência na América do Norte tem a mesma idade de outra na África? Essa precisão é fundamental. E ainda, quanto tempo exatamente está faltando naquelas superfícies de discordância? Milhões? Dezenas de milhões de anos? Essas são as controvérsias que movem a ciência para frente. Nenhuma delas precisa de um dilúvio global. Para a gente finalizar, é muito útil comparar a metodologia por trás dessas duas interpretações, porque é isso que revela a raiz de toda divergência. Aqui, a diferença fundamental está no ponto de partida. A abordagem científica padrão olha para os dados e pergunta: que história esses dados contam? A partir daí, cria hipóteses que podem ser testadas. Já a abordagem da geologia do dilúvio começa com a conclusão pronta. O dilúvio aconteceu, e então pergunta: como a gente pode fazer os dados se encaixarem nessa história? É uma inversão do processo, e isso limita a capacidade de fazer novas previsões que possam ser testadas e potencialmente provar que a ideia está errada, o que é uma parte fundamental do avanço científico. Assim, o veredito científico é bastante claro. A ideia de que as megasequências representam um único evento global não é apenas improvável, ela é, em termos rigorosos, estruturalmente incompatível com o que está gravado nas camadas de rocha ao redor do mundo. O teste de correlação entre continentes simplesmente falha. E a conclusão é que a interpretação do dilúvio não falha por falta de evidências. Muito pelo contrário, ela falha justamente por causa das evidências. Os dados que existem, quando analisados em detalhe, apontam de forma consistente para processos graduais, cíclicos e que fazem sentido do ponto de vista físico, ao longo de um tempo geológico imenso. No fim das contas, são as próprias rochas que contam essa história. E a história que elas contam é uma de tempo profundo.